Este vídeo fala sobre como a inteligência artificial e os data centers estão degradando a qualidade da eletricidade. Escute sua casa por um segundo. Não o silêncio, mas o zumbido da geladeira, do ar-condicionado, do carregador do notebook. Agora parece uma ideia estranha que a eletricidade pode ser boa ou ruim, e perto de muitos data centers de IA está ficando pior. Não falo de apagões, falo de algo mais traiçoeiro, corrente suja que faz seus aparelhos vibrarem mais, esquentarem e envelhecerem rápido sem. A pergunta do vídeo é simples e assustadora. A inteligência artificial pode estar estragando sua eletricidade mesmo que você não a use? Fique até o final porque vou te dar um plano claro com 5 camadas para evitar uma rede mais frágil e contas mais caras para eletricidade boa versus eletricidade ruim, o conceito que muda tudo. Vamos ver. Quando você pensa em eletricidade, pensa em dois estados: existe ou não existe. Você conecta algo, funciona ou não funciona. Mas a rede elétrica é na verdade mais parecida com música. Não basta que existam sons, importa se está afinado, se há ruído. Em muitos países, a corrente alternada ideal se parece com uma onda perfeita, suave, repetitiva e estável. E quando essa onda se deforma, surge algo que soa muito técnico, mas é fácil de imaginar: a distorção harmônica. Pense em um balanço. Se empurrar com ritmo perfeito, o balanço vai suave, mas se empurrar fora do tempo, começa a vibrar estranho. Não só vai para frente e para trás, ele treme, faz coisas estranhas, sofre. É isso que acontece com a eletricidade quando fica suja. E essa sujeira é medida. Um indicador típico é o THD, distorção harmônica total. Agora, o importante é que a rede nunca é perfeita. Sempre há algum ruído, mas existem limites de qualidade aceitáveis para que os aparelhos não sofram demais. Um desses limites, usado como referência em redes de baixa tensão, geralmente é cerca de 8%. Não porque tudo explode depois disso, mas porque aí começa a zona perigosa. Mais calor, mais vibração, mais estresse interno. E aqui vem o lado pessoal. Se a corrente não é suave, um motor elétrico como o de um compressor de geladeira não gira com torque limpo, gira com microempurrões. Isso cria oscilações, e essas oscilações se traduzem em duas coisas que você entende. Mais ruídos, a geladeira faz mais barulho e se desgasta mais porque vibrar é basicamente fadiga. E isso não fica só na geladeira, afeta ventiladores, bombas, máquinas de lavar, ar-condicionados, transformadores, fontes de alimentação. Tudo que tem eletrônica de potência ou motores sente a qualidade da onda. Ou seja, mesmo que sua conta diga kW.hora, há outra história acontecendo em paralelo, a história de como essa energia chega. E é aí que entra a inteligência artificial, porque existe um tipo de consumidor elétrico que está crescendo loucamente e não se comporta como os demais. O mais forte é isso. Não é só que consomem muito, é que consomem de uma forma que pode deformar a onda para os outros. Então, por que a inteligência artificial suja a rede? O caminhão invisível na sua tomada. Imagine dois veículos, um carro elétrico super eficiente projetado para fazer um trajeto preciso. Esse seria um consumo típico, estável e previsível. E agora imagine um caminhão gigante, um semi-reboque que de repente acelera, freia, acelera, freia. Esse é o tipo de comportamento que preocupa. Os data centers tradicionais já consumiam muito, mas os de inteligência artificial têm um coração diferente. Aceleradores, principalmente GPUs. E aqui está o truque que muda tudo. Uma GPU moderna, quando trabalha de verdade, suga energia como uma fera. Não é um consumo suave, é um consumo que pode ser muito intenso e, sobretudo, muito sincronizado. Num data center normal, há formas de distribuir cargas, mover trabalhos, balancear, suavizar picos. Na inteligência artificial, especialmente no treinamento, às vezes o objetivo é o contrário: tudo no máximo, milhares de chips trabalhando juntos, coordenados, no limite. E se você se pergunta, ok, mas por que isso suja a onda? Porque boa parte dessa energia passa por eletrônica que, simplificando muito, não bebe a corrente como um gole contínuo, mas em pulsos rápidos, em pedaços. Isso introduz harmônicos, ruído, distorção. E por que agora se nota mais? Pela densidade. Porque para ganhar velocidade, as empresas estão colocando mais GPUs por rack, mais próximas para reduzir latência e cabos caros. Isso dispara a potência por metro quadrado. E agora coloque isso na sua cabeça com números simples. Se você tem 100.000 chips de alto desempenho, mesmo que cada um consuma como um pequeno eletrodoméstico, o total já é absurdo. E então adicione o que ninguém vê: refrigeração, conversões, no-break, perdas. O famoso PUE existe por um motivo. Para cada watt útil na computação, há watts extras na infraestrutura. E isso escala em nível nacional. Organizações como a Agência Internacional de Energia estimam que data centers consumiram cerca de 415 terawatts em 2024 globalmente e projetam 945 terawatts para 2030 no cenário base. Isso é dobrar em poucos anos. Nos Estados Unidos, além disso, o problema se concentra. Quando você concentra a demanda elétrica em um local,
o problema deixa de ser global e se torna local. Transformadores, linhas, subestações, permissões e qualidade de onda. Aqui vem outra divisão-chave, que explica por que a inteligência artificial é diferente. Temos a inferência contra o treinamento. A inferência é o que você faz quando pergunta algo a um modelo. Geralmente é mais estável, mas depende do tráfego. Se milhões de pessoas perguntam ao mesmo tempo, trava. E depois temos o treinamento, que é o mais pesado, e vamos criar um dinossauro por semanas, tudo no máximo, tudo coordenado, picos longos e brutais. E aqui entra a fase que resume por que os operadores de rede têm medo. Na rede elétrica, há pouca margem. A oferta e a demanda precisam dançar juntas o tempo todo. E se a demanda sobe rápido demais, problemas. Se a demanda cai rápido demais, problemas também. E se cair de repente porque milhares de instalações se protegem ao mesmo tempo, isso pode ser um susto sério. E isso não é hipotético. Houve um dia em que um piscar da rede fez com que vários data centers fizessem exatamente isso, desconectarem-se quase simultaneamente. E vamos ao susto real, o Data Center Alley e o efeito dominó. Levo você a um lugar que parece inventado, mas é real. O corredor de data centers do norte da Virgínia, uma das maiores concentrações do planeta, aqui uma pequena falha não é. Ops, acabou a luz. Aqui é um dominó de sistemas automáticos projetados para uma única coisa: nunca parar. Porque um data center vive com uma obsessão que é a continuidade e não pode aceitar reiniciei por um segundo. Então, instalam uma sequência de sobrevivência. Detectam anomalias, mudam para baterias UPS em milissegundos e ligam geradores para aguentar mais tempo. Isso é ótimo para eles e pode ser perigoso para os outros se acontecer mais. Agora, o dia do susto, a faísca inicial, foi algo que soa entediante. Uma falha na infraestrutura de transmissão após uma perturbação, um evento muito breve e um conjunto de microquedas de tensão. A tensão caiu por um instante dezenas de milissegundos, e isso para você seria um nem notei, mas para equipamentos sensíveis é sinal de pânico. E o que aconteceu depois foi um momento de filme. Muitíssimos data centers reagiram ao mesmo tempo, se protegeram e, ao fazer isso, seu consumo desapareceu de repente. Falamos de uma magnitude que não é uma fábrica, é como perder de repente o consumo de uma região enorme. E o que faz a rede quando de repente sobra geração? A frequência sobe porque oferta e demanda deixaram de dançar sincronizadas. O desvio foi pequeno em número, mas enorme como alerta, pois demonstrou que no futuro, com mais data centers, isso poderia ser maior, e as proteções da rede poderiam começar a disparar em cascata. E aqui vem o ponto mais difícil de aceitar. A rede elétrica é uma coreografia da física, não dos negócios. Os operadores podem reagir desligando centrais, ativando recursos, enviando sinais, mas há coisas que levam minutos e a rede pode mudar em segundos. Por isso, quando o consumo cai de repente, o sistema entra num território onde mandam a inércia, a frequência e as proteções automáticas. E por que isso importa? Porque é assim que nascem os grandes apagões. Às vezes, o apagão não começa com um estrondo, começa com um pequeno clique e uma reação em cadeia. De fato, a Europa viveu esse lembrete mundial em 2025 com um apagão massivo que afetou Espanha e Portugal. Detalhes técnicos e causas exatas ainda estão em discussão, mas o padrão de problema, resposta desequilibrada e escalada é o tipo de filme que operadores não querem ver novamente. Então, o susto da Virgínia não é um drama, é um aviso. Porque o futuro da inteligência artificial tem dois caminhos igualmente desconfortáveis. Ou se concentra ainda mais em clusters, tensionamento e redes locais, ou vai para novos lugares onde talvez a rede seja mais fraca e um evento tenha maior impacto proporcional. E aqui entra a parte humana. Quando a inteligência artificial chega a um lugar, não chega sozinha. Chega com cimento, água, linhas, geradores e com vizinhos que dizem: espera aí e eu ganho o quê? E temos a guerra pelo espaço, terras baratas, energia barata e o grande porém. Os centros de dados precisam de três coisas ao mesmo tempo: terra, energia e refrigeração. E quando um local se torna perfeito para isso, fica lotado. E quando fica cheio, começa o atrito. No norte da Virgínia, por exemplo, o sucesso se torna um gargalo. Filas para conexão, limites de streaming, transformadores saturados e mudança no humor social. O sim para tudo vira espera, mas isso é para quem? E isso ocorre em mais lugares, porque o data center é algo estranho para um político local. Ocupa muito, consome demais, pode gerar impostos, mas nem sempre gera tantos empregos quanto se imagina. Então, surge o conflito. Por que aceitar um monstro industrial se a maior parte do valor vai para outro lugar? E agora, quando um lugar fica complicado, as empresas fazem o lógico, buscam outro. E surgem lugares como Arizona, áreas com terreno amplo, corredores de fibra, linhas de alta tensão e utilities que tentam planejar. E aqui está o importante. Planejar para IA não é só construir mais plantas, é construir coisas que reajam rápido. Por isso vê-se projetos de baterias gigantes perto de corredores tecnológicos, pois uma bateria, diferente de uma central tradicional, responde quase instantaneamente. E essa é uma das maiores ironias desta história. O que é necessário para que a inteligência artificial não quebre a rede se parece muito mais com o que é preciso para integrar renováveis de verdade.
Mais transmissão para mover energia de onde sobra para onde falta, mais armazenamento para suavizar picos e vales, mais controle para que a rede seja flexível. Mas agora considere o fator social. O caso de Memphis, por exemplo. Quando um projeto de inteligência artificial chega, às vezes se apoia em soluções rápidas, como geradores temporários, ou em acordos elétricos que os vizinhos veem como injustos. E se isso ocorre numa comunidade com histórico de colocam o sujo aqui, o conflito explode. E não é só ambientalismo, é confiança. É quem arca com o ruído, o tráfego, as emissões locais e quem fica com a riqueza. Então o problema real não é apenas técnico, é também político e moral. Quem paga o upgrade da rede? A empresa, os contribuintes, os usuários, os vizinhos. E se a resposta for, vamos ver, então o caminho fácil é o pior. Remendos, atrasos e uma rede cada vez mais estressada. Então tudo bem, a inteligência artificial vai crescer. Todos os centros de dados não vão desaparecer. Então a pergunta muda: como fazer isso sem destruir a qualidade e estabilidade elétrica? Aqui vem a recompensa do vídeo. Temos um plano de 5 camadas para que a IA não quebre a rede. Este é o plano, não é mágica, não é um tweet. São 5 camadas que juntas fazem o sistema aguentar e o bom é que você pode entender sem ser engenheiro. A camada 1 é medir o que importa. Se não medir a qualidade da onda, harmônicos, eventos de tensão, rampas de carga, você está cego. E se não publicar, fica à mercê do está tudo bem. A primeira exigência razoável é simples: transparência de qualidade elétrica em áreas com alta concentração de data centers. Não só se houve apagão ou não, mas como está a onda? Quantos eventos? Que THD? Qual a frequência? Porque o que não se vê não se conserta. Depois, por outro lado, teríamos a opção de filtrar e limpar na origem, não na sua casa. Se um data center gera harmônicos, a solução elegante não é você comprar filtros de linha. A solução é que o grande emissor tenha filtros harmônicos, eletrônica preparada, requisitos de interconexão, projetos que não joguem ruído na rede. No mundo eletrônico, isso não é novidade. As grandes indústrias têm que cumprir limites há décadas. A mudança agora é que o grande industrial do século XXI pode ser um prédio sem chaminés, cheio de GPUs. A terceira camada que você pode aplicar é transformar os data centers em carga flexível, que é a ideia mais subestimada. Isso é crucial. Uma parte da computação, especialmente treinamento e certas tarefas internas, não precisa ocorrer no pior momento possível. Se a rede está no limite às 7 da noite durante uma onda de calor, não faz sentido forçar o treino só por forçar. Aqui entram acordos e programas de demanda flexível, como pausar cargas em picos, mover tarefas para horários menos estressantes, distribuir cargas geograficamente quando possível. Isso é literalmente fazer a inteligência artificial aprender a conviver com a rede, em vez de exigir que a rede se quebre pela inteligência artificial. Temos a quarta camada, que é o armazenamento rápido, baterias como amortecedores de impactos. A rede tradicional reage em minutos com usinas de pico, mas alguns problemas surgem em segundos. Baterias grandes podem absorver excessos, fornecer potência instantânea, suavizar rampas e estabilizar frequência e tensão. E sim, isso também ajuda as renováveis, porque transforma a energia variável em energia mais utilizável. E depois temos a opção de energia firme e transmissão, o alicerce do sistema. Se tudo é flexível e variável, mas não há base sólida, a rede fica nervosa. Por isso vemos empresas assinando contratos longos com nucleares, explorando geotermia, expandindo a gás, construindo novas linhas e subestações. Não por amarem uma tecnologia, mas porque precisam de algo muito antigo e simples: eletricidade confiável 24 horas por dia. A camada final é aceitar que precisamos de nova capacidade, precisamos planejar anos à frente. E aqui está o lado otimista de toda esta história. Se bem feito, a pressão da IA pode se tornar o incentivo econômico que acelera a modernização da rede, baterias e transmissão, também necessárias para a eletrificação e renováveis. Se mal feito, a IA vira um cliente gigante que força soluções temporárias e os outros pagam o custo invisível. Então, vamos voltar à grande questão. A inteligência artificial pode estar prejudicando sua eletricidade, mesmo que você não use IA? Bem, a resposta honesta é que sim, pode. Especialmente em nível local, perto de concentrações de data centers, porque alteram o perfil de consumo, introduzem distorções e podem reforçar reações automáticas que estressam a rede. E o mais injusto é que isso pode acontecer sem que você perceba os apagões. Você nota como aparelhos mais barulhentos, falhas estranhas, vida útil reduzida e uma rede que se torna mais cara de manter. Agora, a parte importante. Não é inevitável que termine mal, mas não se resolve com um coloque mais painéis e pronto. Resolve-se com essas 5 camadas: medição, filtragem, flexibilidade, baterias e energia firme mais transmissão. E você? O que pode fazer sem ser um especialista? Bem, questione e pressione por transparência. Se anunciarem data centers na sua região, exija a publicação de métricas de qualidade elétrica e planos de mitigação, não só empregos e investimentos. Não acredite na história de é apenas um prédio. Trate um data center como o que ele é: uma indústria pesada elétrica que deve cumprir padrões e pagar por mitigações. Apoie melhorias que parecem chatas, como bateria, subestações, transmissão, modernização. Não são sexy, mas evitam o desastre. Se você é uma empresa, promova políticas de trabalho flexível e horários inteligentes para cargas não críticas.
E se você é consumidor, proteja o básico. Boa proteção contra surtos, evite instalações elétricas deterioradas, mas sem pânico. A mudança real é sistêmica. Espero que tenham gostado deste vídeo sobre como a inteligência artificial afetará as redes elétricas nos próximos anos. Na descrição está meu curso sobre inteligência artificial, focado em como usá-la no seu trabalho para o futuro. Muito obrigado por assistir.